ajudar o buscador a ter uma verdadeira fé em Jesus, gostaria de lembrá-lo da obra do Senhor Jesus na sala, lugar dos pecadores, porque quando ainda éramos fracos, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Romanos capítulo 5, versículo 6, o qual levou ele mesmo os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, verso 6. Porque também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Sobre uma declaração das Escrituras, que o leitor fixe seus olhos, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, verso 5. Deus aqui trata o pecado como uma doença, e Ele coloca diante de nós o caro remédio que Ele providenciou. Peço-vos muito solenemente que me acompanheis nas vossas meditações durante alguns minutos, enquanto trago perante vós as pisaduras do Senhor Jesus. O Senhor resolveu restaurar-nos e, portanto, enviou seu Filho unigênito, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Primeiro, para que pudesse descer a este mundo para tomar sobre si nossa natureza, a fim de nossa redenção. Ele viveu como homem entre os homens, no devido tempo, depois de 30 anos ou mais de obediência. Chegou ao tempo em que ele deveria nos prestar o maior serviço de todos, a saber, colocar-se em nosso lugar e levar o castigo que nos traz a paz. Isaías 53, verso 5. Ele foi ao Getsêmani, e ali, ao primeiro gole de nosso cálice amargo, suou grandes gotas de sangue. Ele foi ao salão de Pilatos e ao tribunal de Herodes, e lá ele bebeu gotas de dor e desprezo em nosso lugar. Por último, ele os levaram para a cruz e o pregaram ali para morrer em nosso lugar. A palavra açoites é usada para expor seus sofrimentos, tanto de corpo quanto da alma. Todo o Cristo foi feito um sacrifício por nós, toda a sua masculinidade sofreu. Quanto ao seu corpo, compartilhava com sua mente uma dor que nunca pode ser descrita. No início de sua paixão, quando ele enfaticamente sofreu em nosso lugar, ele estava em agonia, e de sua estrutura corporal um suor sangrento destilou tão copiosamente que caiu no chão. É uma ocorrência muito rara que um homem soe sangue. Houve 1 ou 2 casos disso, e eles foram seguidos por morte quase imediata. Mas nosso Salvador viveu depois de uma agonia para qualquer outra pessoa teria sido fatal. Antes que ele pudesse limpar seu rosto deste terrível carmesim, eles o levaram às pressas para o salão do sumo sacerdote. Na calada da noite, eles o amarraram e o levaram embora. A eles o levaram a Pilatos e a Herodes. Estes o açoitaram e seus soldados cuspiram em seu rosto, e esbofetearam, e colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos. A flagelação é uma das torturas mais horríveis que podem ser infligidas pela malícia. Anteriormente, era a desgraça do exército britânico que o guato 6 fosse usado no soldado, uma imposição brutal de tortura. Mas para o romano, a crueldade era tão natural que ele tornava suas punições comuns piores do que brutais. Diz que o flagelo romano era feito de tendões de bois torcidos em nós, e nesses nós eram inseridos lascas de ossos e ossos de ovelha. Cada vez que o flagelo caía sobre as costas nuas, os aradores pararam sobre as minhas costas e faziam longos sulcos. Salmo 129, verso 3. Nosso Salvador foi chamado a suportar a dor feroz do flagelo romano. E isso não como um fim de sua punição, mas como um prefácio para a crucificação. A isso, seus perseguidores acrescentaram esbofetear e arrancar os cabelos. Eles não os pouparam de nenhuma forma de dor, em toda sua fraqueza, por meio de seu sangue e jejum. Eles o fizeram carregar sua cruz até que outro fosse forçado, pela premedição de sua crueldade, a carregá-la, para que sua vítima não morresse no caminho. Eles os despojaram, jogaram-no abaixo e o pregaram na madeira. Eles perfuraram suas mãos e seus pés. Eles levantaram a árvore com ele sobre ela
e então a derrubaram em seu lugar no chão, de modo que todos seus membros foram deslocados, de acordo com o lamento do salmista. Eu me derramei como água, e todos os meus ossos estão fora de articulação. Salmo 22, verso 14. Ele pendurou na cruz sobre o sol escaldante, até que a febre dissolveu sua força, e ele disse: meu coração é como cera, está derretido no meio das minhas entranhas. Minha força secou com um caco de barro, e tu me trouxeste ao pó da morte. Salmo 22, verso 14 ao 15. Lá ele ficou pendurado, um espetáculo para Deus e para os homens. O peso de seu corpo foi primeiro sustentado por seus pés, até que ao cravo rasgaram os nervos sensíveis, arrastaram sobre suas mãos e rasgaram aquelas partes sensíveis do seu corpo. Quão pequena ferida na mão trouxe trismo! Quão terrível deve ter sido o tormento causado por aquele ferro arrastando e rasgando as partes delicadas das mãos e dos pés. Agora, todos os tipos de dores corporais estavam centrados em seu corpo, torturado. Enquanto isso, seus inimigos permaneciam ao redor, apontando para ele com escárnio, mostrando suas línguas em zombaria, zombando de suas orações e regozijando-se com seus sofrimentos. Ele gritou: tenho sede. João 19, 28. E então lhe deram vinagre misturado com fel. Depois de um tempo ele disse: está consumado. João 19, verso 30. Ele suportou o máximo de dor designada e fez plena defesa da justiça divina. Então, e não antes disso, ele desistiu do fantasma. Os homens santos do passado têm falado com muito amor sobre os sofrimentos corporais de nosso Senhor. E não hesito em fazer isso, confiando que os pecadores trêmulos possam ver a salvação nossas dolorosas, nessas dolorosas feridas do Redentor. Descrever os sofrimentos externos de nosso Senhor não é fácil. Reconheço que falhei. Os sofrimentos da alma de Cristo, que eram a alma de seus sofrimentos, quem pode sequer conceder, muito menos expressar o que eles eram? Logo no início, eu disse a você que ele suou grande gota de sangue. Isso foi seu coração levando suas inundações de vida à superfície através da terrível depressão do espírito que estava sobre ele. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus, capítulo 26, versículo 38. A traição de Judas e a deserção dos 12 entristeceram nosso Senhor, mas o peso de nosso pecado foi a verdadeira pressão em seu coração. Nossa culpa foi o lagar de azeite que extraiu dele a umidade de sua vida. Nenhuma linguagem pode contar sua agonia na perspectiva de sua paixão. Quão pouco então podemos conceder à própria paixão? Quando pregado na cruz, ele suportou o que nenhum mártir jamais sofreu. Os mártires, quando morreram, foram tão sustentados por Deus que se regozijaram em meio à sua dor. Mas nosso Redentor foi abandonado por seu Pai até que clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Esse foi o choro mais amargo de todos, a profundidade máxima de sua dor insondável. No entanto, era necessário que ele fosse abandonado, porque Deus deveria voltar as costas ao pecado. Consequentemente, aquele que foi feito pecado por nós, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. A alma do grande substituto sofreu o horror da miséria em vez daquele horror do inferno, no qual os pecadores teriam mergulhado se ele não tivesse tomado sobre si o pecado deles e feito maldição por eles. Está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no maldeiro. Gálatas 3:13. Mas quem sabe o que essa maldição significa? Significa o remédio para os seus e os meus pecados, encontrado nos sofrimentos substitutivos do Senhor Jesus, e somente nestes pecados. Essas feridas do Senhor Jesus Cristo foram em nosso nome. Você pergunta: há algo que possamos fazer para remover a culpa do pecado? Eu respondo: não há nada que você possa fazer. Pelas pisaduras de Jesus, fomos curados. Ele suportou todas aquelas chicotadas e não deixou nenhuma delas para nós carregar. Mas não devemos acreditar nele? Sim, certamente.
Se eu digo que uma certa pomada cura, não nego que você precisa de um curativo para aplicar na ferida. A fé é o linho que liga o gesso da reconciliação de Cristo à ferida de nosso pecado. O linho não cura, esse é o trabalho da pomada. Portanto, a fé não cura, essa é a obra da expiação de Cristo. Mas devemos nos arrepender, grita outro. Certamente devemos, pois o arrependimento é o primeiro sinal de cura. Mas as pisaduras de Jesus nos curam e não o nosso arrependimento. Essa chicotada, quando aplicada ao coração, produzem arrependimento em nós. Nós odiamos o pecado porque ele fez Jesus sofrer. Quando você confia inteligentemente em Jesus, como tendo sofrido por você, então você descobre o fato de que Deus nunca o punirá pela mesma ofensa pela qual Jesus morreu. Sua justiça não permitirá que ele veja a dívida paga, primeiro pelo fiador e depois novamente pelo devedor. A justiça não pode existir duas vezes uma recompensa. Se meu fiador sangrento carregou minha culpa, então não posso suportá-la. Aceitando Cristo Jesus como sofrendo por mim, aceitei uma completa inserção de responsabilidade judicial. Fui condenado em Cristo e, portanto, agora não há mais condenação para mim. Esta é a base de segurança do pecador que crê em Jesus. Ele vive porque Jesus morreu em seu lugar. Ele é aceitável diante de Deus porque Jesus é aceito. A pessoa por quem Jesus é substituto, aceito, deve ser livre. Ninguém pode tocá-lo. Ele é claro. Ó meu ouvinte, você terá Jesus Cristo como seu substituto? Se assim for, você está livre. Quem nele crê não é condenado. João 13:18. Assim, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Isaías 53, verso 5.